motivo pelo qual a sua ferramenta de educação, a que você está aplicando com o seu filho, pode não estar funcionando, é que você está aplicando a ferramenta errada. Às vezes você conhece muitas ferramentas de educação e você fala, eu vou fazer tal coisa. Só que tal coisa não é adequado para aquele momento. Pode ser que você pegue uma ferramenta que não tem nada a ver com aquele momento, e aí você aplica, a criança fica confusa, ela não entende e ela não aprende. A ferramenta precisa ter sentido com o que a criança está vivendo. Não adianta você pegar uma coisa aleatória e querer aplicar. A criança está correndo no restaurante e aí você quer que a criança fique quietinha, por exemplo. Se você vir com a ferramenta do tempo e perguntar para a criança quanto tempo você quer ficar quietinha, não vai fazer o menor sentido. A criança não quer ficar tempo nenhum quietinha, ela quer correr. Ela vai olhar para sua cara e não vai nem entender a pergunta que você fez. Como assim, quanto tempo eu quero ficar quieta? Eu não quero ficar quieta, eu quero correr. Então você pegou uma ferramenta de educação que é boa, que funciona, e aplicou de um jeito nada a ver. Absolutamente nada a ver. Então existem muitas ferramentas de educação e o contexto em que você vai aplicar importa. Inclusive, aplicar ferramentas de educação em contextos errados ou não vai funcionar, que é a melhor das hipóteses, ela simplesmente não vai funcionar, ou você vai traumatizar e travar a criança. Existe essa opção também, de você traumatizar e travar a criança. Você aplica a ferramenta, aquela ferramenta está inadequada para aquele momento, para aquela circunstância, e você traumatiza a criança, você gera uma trava na criança. Vou te contar aqui rapidinho uma história que aconteceu comigo. Eu era uma criança que conversava com todas as pessoas. Eu simplesmente falava com todos os adultos, sempre fui muito comunicativa. E a minha mãe tinha muito medo de que eu fosse sequestrada, porque eu ia embora com qualquer pessoa que falasse comigo. A pessoa sorria para mim, eu estava indo embora com a pessoa, dava a mão para a pessoa e ia embora. E ela, muito assustada com essa situação, né, com medo real de que eu fosse sequestrada, ela, em uma situação em que a gente estava no mercado, eu tinha um anel de plástico desses de baratinho que vem junto com um chiclete, e eu coloquei o meu anel em cima de uma prateleira e esqueci. E aí a gente foi andando pelo mercado e eu lembrei do anel e falei, mãe, meu anel eu perdi, tá na prateleira tal. E ela falou, tá bom, depois a gente compra outro. Só que eu não queria outro, eu queria aquele. E aí eu respondi pra ela, não, eu quero voltar lá pra pegar. E ela falou, eu não vou voltar lá na prateleira pra pegar, depois eu compro outro, porque era anel, gente, de 2 centavos. E eu não queria outro, eu falei, não, mas eu vou voltar lá sim. E ela falou, não vai não. E eu falei, eu vou sim, eu tinha uns 4, 5 anos. E eu fui, eu teimei, eu desobedeci e fui. E nisso, ela viu uma oportunidade de me dar uma lição de consequência. O que ela fez? Ela queria que eu entendesse que se eu me afastasse dela sendo uma criança muito pequena, eu poderia me perder. Eu poderia ser levada embora, eu poderia me perder. Então ela se escondeu dentro do mercado, ela foi para uma parte em que eu não pudesse vê-la. Eu peguei o anel, voltei para onde a minha mãe estava da última vez que eu vi, ela não estava mais lá. E aí eu perguntei para a moça, funcionária do mercado, você viu a minha mãe? E a moça disse que não. E eu entrei em desespero, porque eu era uma criança muito pequena e me vi sozinha no mercado. Ela logo apareceu e a situação se resolveu. Eu coloco assim entre aspas de se resolveu, porque depois disso eu fiquei traumatizada. Eu passei a ser o tipo de criança que não queria desgrudar dela, onde ela ia eu estava atrás. Eu passei a conversar menos com as pessoas, a ser menos comunicativa, que não é uma qualidade, não é uma característica ruim, é uma qualidade. Ser uma pessoa comunicativa não é ruim. Tem gente que faz até curso para aprender a falar em público e eu não tinha dificuldade nenhuma. Continuo não tendo, mas poderia ter me traumatizado nesse ponto. Qual foi o ponto que me traumatizou? Eu passei muitos anos da minha vida sem ter noção de localização. Eu ia para um lugar e não sabia voltar dele, porque naquele dia do anelzinho do mercado eu deixei o anel num ponto, fui buscar e quando eu voltei ela não estava mais lá. Eu perdi a confiança quando eu era criança de que se eu fosse para o ponto A do ponto B, eu iria conseguir fazer o trajeto. Eu entendi que eu iria me perder. E isso gerou uma série de bloqueios em mim que eu fui tratar depois da vida adulta e que até hoje eu não sei se está bem resolvido. Até hoje eu tenho medo de ir nos lugares, assim, sozinha, não gosto muito, evito. Quando eu não conheço, eu evito. Então demorou anos para eu tirar isso. Sendo que a ferramenta que ela estava aplicando não é uma ferramenta ruim, era uma ferramenta da consequência. Quando a criança faz algo de errado, ela precisa viver as consequências dos atos dela. A consequência natural de uma criança que se afasta da mãe é se perder. Isso acontece realmente. Se a criança se afastar da mãe, a criança se perde. Só que quando ela aplicou isso comigo, eu tinha 4, 5 anos, naquele contexto, daquele jeito, para aquela criança, virou trauma, virou trava, que eu tive que depois tratar na vida adulta. Então as ferramentas, ainda que elas sejam ferramentas boas, aplicadas do jeito errado, ou não vai funcionar, que é a melhor da hipótese, ou ela vai funcionar, mas vai gerar uma trava no teu filho, mas vai gerar um trauma no teu filho.
Entendeu? Então é muito peculiar isso, é muito interessante como isso funciona, é muito sensível como isso funciona.